Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. Como sempre, com muita alegria, estar com vocês no nosso querido canal para a leitura do Livro dos Espíritos. Estamos estudando na terceira parte do livro, capítulo 1, a lei divina ou natural. E hoje vou iniciar o item, o bem e o mal, nas questões 629 a 631. Vamos começar nossos estudos agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida. Agradecer a toda a espiritualidade que nos assiste, a nossa mentora e guia Mãezinha Genoveva com seus anjos iluminados, e pedimos que nos ajude e nos permita fazer esses estudos da melhor maneira, para melhor compreender e receber com carinho e amor todos esses ensinamentos que vamos ter. Que assim seja, graças a Deus. Pergunta 629, né? O bem e o mal. Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar da moral? E os espíritos responderam para o Kardec: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação das leis de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Da forma que os espíritos responderam para o Kardec sobre a definição da moral, é que ele está perguntando sobre a moral cristã. Parece que é tão simples, mas como está aqui, né? Que a moral seria a distinção entre o bem e o mal. E refletir sobre o bem e o mal não é tão simples, porque o que é bem para uns é mal para os outros. Então, desta forma, vamos entender que para compreender melhor sobre o bem e o mal, nós devemos refletir sobre as leis de Deus que deve estar na nossa vida, para que possamos entender de uma maneira mais abrangente o bem e o mal. Através das leis de Deus, nós vamos entender que não devemos nos afastar do bem e do mal, porque vai nos levar a um sofrimento, às consequências negativas do ponto de vista emocional, e que nós devemos assumir um comportamento moral que tudo flua na nossa vida de maneira mais confortável, né? Mais aceitável. E para as coisas acontecer mais perfeitamente para nós e para quem nós nos relacionamos, né? Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho e na sociedade em geral. E assim, se o homem segue a regra
maneira para se conduzir bem, ele nada pratica de mal aos outros, né? Então, nós ainda somos muito imperfeitos e estamos em processo de depuração espiritual e de burilamento na nossa alma. Ainda assim, se nós pensamos que não precisamos nos preocupar com o nosso próximo, isso é um sinal de imperfeição e de falta de moralidade. A principal mensagem do Espiritismo é que encontraremos do outro lado da vida, no mundo espiritual, o resultado do bem que fizemos ou do bem que deixamos de fazer nessa encarnação. Refletindo um pouco mais sobre essa resposta, a gente percebe que quanto mais entender e praticar as leis de Deus, mais a nossa moral se eleva. Pergunta 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? E os espíritos responderam: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Caminhando e obedecendo as leis de Deus, facilmente nós vamos conseguir distinguir o bem do mal. Deus nos deu inteligência para isso. Basta raciocinar e, se por algum momento a incerteza nos confundir, trazer dúvidas se faremos o bem ou o mal, é só lembrar dos ensinamentos de Jesus, que ele nos ensina assim: o que eu devo fazer? O que eu vou fazer? O que eu estou querendo fazer? Eu gostaria que alguém fizesse para mim? E se a resposta for negativa, é o caminho para não realizar a nossa intenção, pois o que não desejamos para nós, não devemos fazer para o nosso próximo. Devemos estar conscientes para distinguir o mal, porque nós somos responsáveis, inclusive, pelo mal que não impedimos. E ainda usufruímos dos benefícios que esse mal nos oferece. Aprendemos com os espíritos superiores que não basta deixar de fazer o mal e somente praticar o bem. Como nós sabemos, né? Sem a caridade não há salvação. Que possamos praticar cada vez mais o bem ao próximo, evitando o mal que retarda a nossa evolução. Pergunta 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? E a resposta dos espíritos: sim, quando ele crê em Deus
e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. A pergunta nos convida a avaliar a capacidade que o homem tem de distinguir o bem do mal e como pode desenvolver e aprender o bem do mal. A primeira resposta, os espíritos responderam que sim, que o ser humano ele tem condição de distinguir o bem do mal quando crê em Deus. Crer em Deus é uma condição para o ser humano aprender a diferenciar o bem do mal, e o homem precisa ter referências da origem, entender que existe um ser superior. Mas não pode ser uma fé cega. Por isso, Deus deu a inteligência ao ser humano para que quando ele procurar conhecer, compreender, adquirir sua sabedoria, ele possa ter consciência do bem e do mal. Porque a lei de Deus, ela está impressa na nossa consciência. E o Espiritismo é uma religião que tem como fundamento o amor ao próximo e que na ausência do bem, vamos proceder o mal. Na seara do bem, não podemos ter desânimos, né? Temos que dar o nosso melhor, sermos dóceis e fazer religiosamente o que o Mestre Jesus ensina. E pouco a pouco vamos conquistar atitudes renovadoras para construir um mundo melhor. Terminamos as nossas questões de hoje, agradecendo a espiritualidade pelos ensinamentos para a nossa vida aqui nesse planeta, onde a lei maior do universo é a lei de Deus, que tudo se desenvolve, se transforma sem cessar, caminhando para o nosso objetivo, que é o bem de todos, com a finalidade de nos evoluir e alcançar a perfeição como criaturas de Deus, cooperando no bem através das leis que regem a lei da justiça, do amor e da caridade, para chegarmos a um futuro, né? E a bem-aventurança no mundo de luz. Que assim seja, graças a Deus. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, assistindo a todos quantos apelam ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça, da verdade, estende tuas mãos dativosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes,
apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, santos espíritos. Dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda com nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, vamos vibrar e emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, saúde e alegria em favor dos nossos irmãos que estão sob o amparo do Mestre Jesus. Vamos vibrar também pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelos reerguimentos dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção dos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento de guerra no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do planeta. E vamos vibrar também por nós mesmos, graças a Deus. Nós do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo agradecemos a todos que chegaram até aqui. Tenham todos um ótimo final de semana, iluminado, protegido e abençoado. Fiquem todos com a paz de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Até a próxima leitura do Livro dos Espíritos, aqui neste canal. Assim seja, graças a Deus.